Olá a todos, eu sou Letícia Gonçalves Ribeiro, sou estudante do 4º ano de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos, campus Lagoa do Sino. O título do meu trabalho é Como os gatos domésticos respondem a estímulos auditivos e visuais, um estudo comportamental com indivíduos filhotes e adultos. As pessoas que me auxiliaram na construção desse trabalho foram Bianca Caroline Antunes, Amanda Maria Roque e como professor orientador Vinícius de Avelar São Pedro. Bom, nessa apresentação vocês irão ver a introdução, o objetivo e a hipótese, o material e os métodos, resultados, a discussão e, por fim, as considerações finais. A espécie de estudo é a Felis silvestris catus. Conta a história que esses animais sofreram processos de autodomesticação, ou seja, eles é quem vieram viver próximo aos seres humanos. A linhagem de gatos que conhecemos hoje provém de duas linhagens, uma que surgiu lá na Europa e na Ásia e outra que surgiu lá no Egito. Inclusive, nessa última, esses animais eram tidos como muito sagrados e eram muito cultuados pelo povo egípcio. Muitas das características genéticas que os gatos domésticos atuais carregam provêm dessas linhagens mais antigas. Sendo assim, apesar de atualmente serem animais muito dóceis, muito sociáveis, com convívio muito próximo com os seres humanos, eles também têm comportamentos inatos de caça e predação muito aflorados. Sendo assim, esses animais necessitam de um ambiente enriquecido, ou seja, com locais para ele se esconder, com brinquedos para ele morder e caçar e etc., exercendo assim esses comportamentos mais primitivos, digamos assim. Assim, esses animais domésticos têm a capacidade de viver dentro de uma perspectiva de bem-estar e de ética animal, conforme os autores citados aqui. O objetivo desse trabalho foi, então, avaliar respostas comportamentais de gatos domésticos adultos e filhotes frente a estímulos auditivos e visuais por meio da utilização de brinquedos manufaturados. A hipótese 1 do trabalho foi que gatos, filhotes e adultos apresentam comportamentos diferentes frente aos estímulos propostos. Já a hipótese nula, que gatos, filhotes e adultos apresentam comportamentos semelhantes frente aos estímulos propostos. Como material e métodos, utilizamos 12 indivíduos de Felis silvestris catus, sendo 6 adultos e 6 filhotes, todos os 12 sem uma raça definida e também sem um parentesco próximo conhecido. Manufaturamos então 3 brinquedos. O primeiro contendo um sino para o estímulo auditivo dos testes. Outro brinquedo com as penas como estímulo visual para os testes. E por fim, um brinquedo controle com a ausência de qualquer estímulo. Nos testes, utilizamos esses brinquedos amarrados em uma haste que ficou presa durante 20 minutos. Essa haste era balançada de tempos em tempos a fim de estimular o comportamento desses felinos. Os comportamentos foram filmados com uma câmera e após isso foram analisados e dispostos em uma tabela contendo os comportamentos predominantes. 3 comportamentos predominantes foram observados durante os testes. O primeiro foi o comportamento afiliativo, no qual o animal sentia interesse pelo objeto, ou seja, ele queria brincar, ele mordia, ele rolava com o objeto. Já o agonístico é o comportamento de medo, ou seja, os animais eles ficaram amedrontados com o objeto em questão. Já o comportamento neutro foi tido como a ausência perceptível de comportamento. Essa daqui é a tabela contendo todos os indivíduos testados, a sua idade, se teve ou não resposta aos estímulos, qual foi o tipo de estímulo, se sim para a pergunta anterior, e qual comportamento foi observado. Então, como resultados, temos que 8 indivíduos, quase 67% dos testados responderam com um comportamento afiliativo, ou seja, interesse, por pelo menos um dos estímulos propostos. Destes 8, a predominância de resposta foi em relação ao brinquedo com penas. 100% destes teve interesse por esse brinquedo, seguido pelo controle.
4 indivíduos tiveram interesse pelo controle. O brinquedo com o sino gerou um comportamento agonístico em 25% dos indivíduos do total. Então, observamos que esses gatos ficaram com medo, amedrontados com o barulho do brinquedo que construímos. Já o comportamento neutro foi observado em 4 indivíduos, em 33% do total, sendo que todos esses eram adultos. Aqui temos que 100% dos filhotes responderam com comportamento afiliativo a pelo menos um dos brinquedos. E 33% dos adultos responderam com comportamento afiliativo a pelo menos um dos brinquedos. Aqui temos que as variações entre respostas comportamentais quanto ao tipo de estímulo, temos que as penas demonstraram serem muito mais atrativas para os gatos. Já o sino causou afugentamento dos mesmos. Isso corrobora com a hipótese de Durr e Smith, em 1997, no qual eles descrevem sobre a sensibilidade auditiva dos animais. No caso, essa segunda conclusão que tivemos no nosso trabalho. Como os gatos têm esse ouvido extremamente sensível, muito mais do que nós, humanos, o sino utilizado para a construção pode ter sido a causa desse afugentamento. Já as penas foram muito receptivas para os gatos. As variações também ocorreram entre os indivíduos quanto à faixa etária. Tivemos como resposta que os filhotes eram muito mais ativos em comparação com os adultos, que eram muito mais neutros. Discute-se nessa parte que, como os gatos tiveram um comportamento afiliativo muito mais abrangente no que se refere ao brinquedo com penas, relacionamos esse resultado com o comportamento de predação, que é inato aos gatos, pois as penas se assemelham muito às aves. Já com relação à movimentação dos brinquedos, no qual a gente estimulava ali de tempos em tempos aquela haste, tivemos como resposta, que corrobora com essa nossa conclusão, que a retina felina é muito, muito sensível. Então, todas as vezes em que nós íamos mexer naquela haste, durante os testes, os gatos sentiam muito mais atração, principalmente os filhotes, justamente por essa sensibilidade extrema no olhar dos gatos. Aqui, Bellarmino e Nabis colocam que os gatos, eles ao longo da vida vão mudando a quantidade de comida e calorias que eles consomem e gastam, sendo que os gatos filhotes consomem muito mais calorias do que os gatos adultos. Conforme os anos vão passando, o gato vai diminuindo esse consumo calórico e, consequentemente, diminuindo também o gasto calórico. Por isso, correlacionamos os resultados de que os filhotes são muito mais ativos, como demonstrado no nosso trabalho. Portanto, é necessário que donos de gatos, veterinários, estimulem seus clientes, os próprios donos de gatos, estimulem seus felinos a comportamentos sociais, de brincadeira desde cedo. Porque quanto mais cedo você estimula esse comportamento no felino, mais ele vai manter essa característica e mais bem-estar ele vai sentir até a vida adulta e mais além. Como considerações finais, colocamos que é necessário realizar mais estudos na área de etologia de Felis silvestris catus. Etologia é o estudo do comportamento animal dos gatos. Apesar de ser uma espécie extremamente conhecida entre nós, não há muitos estudos nesta área em específico. É necessário que haja um enriquecimento ambiental com brinquedos para promover esse estímulo de comportamentos exploratórios e de caça dos gatos, promovendo assim a saúde e o bem-estar do animal cativo, do animal doméstico. Aqui estão as referências bibliográficas citadas nessa apresentação. Obrigada. E aqui está meu e-mail para contato, caso queira tirar mais alguma dúvida.